Fraternais saudações. Particularmente hoje, dignos, estudaremos de forma sucinta o significado de 10 símbolos que, quando surgem durante os nossos sonhos, podem possuir uma natureza, uma expressão e interpretação um tanto quanto mais delicada ou até mesmo perigosa. A saber, falaremos sobre o significado de quando se sonha que se está caindo. Falaremos sobre o significado de quando se sonha com assassinatos, de que está acontecendo ou está prestes a acontecer conosco ou com outros indivíduos. Bem como, número 3, falaremos também sobre o significado de se sonhar com ratos, algo até muito comum e perguntado. Falaremos sobre o significado de sonhar que está correndo para alguma ou de alguma situação. Falaremos sobre o significado de se sonhar que se está nu diante de algum público ou propriamente com processos relacionados à vergonha. Falaremos sobre o significado de se sonhar com cobra e com serpente, é algo também muitíssimo comum. Falaremos sobre o significado de se sonhar com cachorro, principalmente em situações mais tensas e perigosas. Falaremos sobre o significado também de se sonhar com destruição e com brigas, é um ponto também importante nesse nosso estudo de hoje. Falaremos sobre o significado de se sonhar com espíritos, com obsessores, com demônios, com monstros e coisas desta natureza. E por fim, número 10, falaremos também sobre o significado de se sonhar com a morte. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, todos muitíssimo bem-vindos a este nosso vídeo 144, 144º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Pois bem, dignos, antes de entrarmos nos significados destes 10 elementos, é importante levarmos em consideração que, ponto número 1, o que mais importa no processo de análise do sonho não é propriamente o símbolo que surge, não são as imagens que vão se tecendo e desenhando no contorno da nossa imaginação que a nossa memória resgata, mas propriamente o sentimento. Este é o âmago propriamente da interpretação. Quando você for interpretar o seu próprio sonho ou se posicionar na qualidade de intérprete do sonho de outros indivíduos, é importante que você sempre se pergunte e pergunte ao outro qual era o sentimento, qual era a emoção, qual era, enfim, o emaranhado interno de ideias emocionais que prendiam, que impulsionavam, que dirigiam o indivíduo em questão. O sentimento, a emoção, e já estudamos a diferença entre um e outro no outro vídeo, é de suma importância. Outro ponto importante é o contexto, ou seja, é importante que nós verifiquemos que não existe uma chancela absoluta e fixa para um único símbolo, ou seja, todas as vezes que se sonhar com cobra, isso está relacionado à traição. Não, muito pelo contrário. A cobra, por exemplo, como tatuagem, a cobra como símbolo, a cobra como sonho, a cobra como elemento iconográfico pode possuir uma natureza amplamente positiva, luminosa, benfazeja. Tudo vai depender do sentimento e do contexto, sentimento e contexto. Sobre isso, como interpretar sonhos, vou deixar aqui na caixa de mensagens um link. Quando você terminar este vídeo, acesse esse link, procure aqui na caixa de mensagens e você vai para um outro vídeo antigo nosso, num outro estudo, em que falamos sobre a técnica de interpretar sonhos. Mas vamos aqui antes, obviamente, a esses 10 pontos importantes. Ponto número 1, sonhar que se está caindo é algo comum, principalmente em quem estuda as questões espiritualistas, para quem pratica o desenvolvimento mediúnico e o desenvolvimento astral. Sabemos, dignos, que existe durante o nosso sono um processo de desprendimento de nossa consciência superior ou propriamente do nosso corpo astral, do nosso corpo etéreo, do nosso corpo físico, e este desprendimento nos conduz para
outras oitavas existenciais e que quando nós temos a consciência parcial deste processo de retorno, nós interpretamos isso como se estivéssemos caindo. Na verdade, não é que nós estejamos de fato de ponta cabeça nos declinando do alto geométrico e mensurável para a terra, para o chão e para baixo. Nós estamos simplesmente passando celeremente por um processo de transposição energética. Então, em geral, na grande maioria dos casos, quando nós sonhamos que estamos caindo, é isto que está acontecendo. Nós estamos passando por um processo de transposição energética de forma mais ou menos consciente. Alguns podem ver coisas durante esse processo de queda, mas para outros isso pode ser tão célere ou interpretado pela mente objetiva como algo rápido que propriamente não é computado todo o transcorrer deste mesmo processo. Sobre isso vou recomendar um livro também. Chama-se Auxiliares Invisíveis da Sociedade Teosófica de Charles Leadbeater. Recomendo este livro se você tem grande interesse sobre os sonhos, e lá no vídeo que falo sobre interpretações eu recomendo outros livros. Mas vamos aqui prosseguir no significado desses elementos. Outra coisa importante, dignos, é o assassinato. Vejamos que sonhar que se está prestes a ser assassinado, ou que outras pessoas estão sendo assassinadas, ou coisas do gênero, em geral vai estar grandemente associado com a preocupação. Significa que a mente do indivíduo, a nível consciente ou inconsciente, também há de se verificar estas oitavas, tem uma preocupação um tanto quanto pontual com algo específico, com perigos, e por vezes, não raras vezes, acontece de, na verdade, a mente só está reproduzindo aquilo que ela vê comumente. Às vezes o indivíduo está muito preso em noticiários, ele viu uma notícia de situações trágicas, hoje em dia isso é muito comum nos programas televisivos, radiofônicos e etc. A mente também tende a reproduzir, durante os seus processos oníricos, aquilo que a mente foi alimentando no estado de vigília enquanto estava acordado. Então você deve verificar se não existe uma influência um tanto quanto demasiada do processo do estado de vigília em que você estava acordado. Então verifique isso também quando for interpretar o seu sonho. Mas em linhas gerais é isto, é preocupação, é antecipação diante de circunstâncias possivelmente negativas. O ponto número 3, digna, são os ratos. E se não for aqueles ratinhos, enfim, mais luminosos, bonitinhos, mas for uma situação tanto quanto mais asquerosa, repulsiva, negativa, suja, o sentimento e o contexto for relacionado a essas questões, o rato significa roubo, o rato significa perda, o rato significa uma abertura, um ralo por onde escorre e se esvai a energia pessoal. Essa energia pode ser intelectual, pode ser uma energia amorosa, pode ser uma energia financeira, material, espiritual, enfim, de alguma maneira, o sonho está nos relatando uma conjuntura de perda, de roubo e de esvaziamento energético. Outro elemento importante é sonhar propriamente que se está correndo. Se você está assistindo o nosso vídeo até o final, deixa aqui nos comentários. Sou um apoiador, uma apoiadora, assisto até o final. Sou um apoiador, uma apoiadora deste canal. Claro, curta este nosso vídeo, compartilhe nos seus grupos espiritualistas. Tudo isso auxilia na manutenção deste nosso veículo de comunicação. Gratidão, paz profunda. Pois bem, digno, sonhar que está correndo vai também posicionar aí a necessidade de ação. Ou seja, a sua mente, o seu inconsciente, em algum grau, está dizendo que você deve sair de onde você está e ir para onde você deveria estar. Digo que você deve abandonar os processos de procrastinação, os processos propriamente de acomodação, os mecanismos que lhe prendem, internos ou externos, e colocar-se em movimento a caminho do começo deste processo iniciático, este caminhar, este
mente, colocar-se em ação também pode dar-se no espiritual, no material, pode dar-se no social, no familiar, no emocional. Isto também vai ser visto nas reentranças do processo do sonho, ou seja, qual era o contexto em que se estava ocorreu. Agora, veja que tudo é contexto também, porque você pode estar correndo de uma situação perigosa, pode estar correndo para alcançar um objetivo, ou mesmo estar correndo num campo propriamente de plantação de girassóis, num dia ensolarado, perfeitamente feliz. E aí você tem a confirmação de que as suas ações, de que o seu movimento, de que o seu caminhar está na linha certa, em consonância com a sua alma e com a sua missão de vida. Há de se verificar sempre o sentimento e o contexto. Outro elemento importante, dignos, é a situação de nudez. Quando nós sonhamos propriamente com nudez, é algo também muitíssimo comum, principalmente relacionado ao sentimento de vergonha, ao sentimento de pudor, enfim, e o indivíduo ele se vê um tanto quanto envergonhado, isso significa vulnerabilidade. Vai apontar também para a necessidade, dignos, de se verificar aonde se está sendo demasiadamente oposto. Enfim, situações em que preocupações relacionadas a situações em que o indivíduo se está vendo demasiadamente exposto, colocado propriamente diante da avaliação de outras pessoas e está muito relacionado à própria imagem. É um outro ponto, do ponto de vista aqui, mais negativo. Também a nudez pode significar o estar despido ou se despindo propriamente, abandonando as questões materiais para entrar num caminho mais sublime. A cobra, que nós citamos no início deste nosso estudo, representa igualmente, dignos irmãos e irmãs, a traição. Isso já é muitíssimo comum, porque a cobra é aquele ser que fica um tanto quanto escondido, principalmente nos lugares mais de interior, fica escondido e que quando você pisa ali no seu rabo, não sabendo que ela está ali, ela lhe dá propriamente uma picada, né? Um perigo iminente, é um perigo que fica na surdina, na escuridão, encolhida propriamente ali, escondida para atacar a qualquer momento. Então a cobra simboliza a traição, mas veja que deve-se observar, analisar, estudar consciente e responsavelmente o contexto, porque a cobra pode significar Kundalini, por exemplo, já estudamos em nossos outros vídeos, quando o indivíduo propriamente está num processo de despertar consciencial, a cobra pode ter esse significado, pode ser a cobra, por exemplo, do conhecimento e da manipulação das energias, do caduceu hermético, do caduceu de Hermes Trismegisto, enfim, a cobra no seu aspecto mais negativo é traição, situação um tanto quanto mais sombria. Agora, o que vai definir se é uma coisa ou outra? O sentimento e o contexto. Eis as duas chaves mais importantes, o sentimento e o contexto durante o próprio sonho. Então a pergunta não é com o que você sonhou, a pergunta é como você se sentia durante o sonho. Quando eu tenho que interpretar sonhos de outras pessoas, ou me proponho a isto, e recebo isso quase que diariamente, embora seja difícil responder a todo mundo, né? A primeira pergunta é essa, como você se sentia, qual era o contexto? O cão, claro, o cachorro, o cão vai significar sempre, ou quase sempre, a depender do contexto, a amizade. Ele significa propriamente a fidelidade, o companheirismo, tanto que é dito que o cão é o melhor amigo do ser humano, é o melhor amigo do homem. Entretanto, quando o cão também ele é aquele cão mais raivoso, numa situação de fúria, de ataque, de descontrole, de estar sendo perseguido por cães, ele também vai significar perigo. Então há de se observar aí o contexto. Outra questão interessante, dignos, é o se sonhar propriamente com brigas, com destruição, com uma casa propriamente toda destruída, caindo aos pedaços. Se aquilo durante o sonho lhe traz o sentimento, a chave deste nosso vídeo de tristeza, enfim, o sentimento de desilusão, de perda, nós temos aqui também a necessidade, dignos, de coisas a serem devidamente resolvidas, ou seja, as coisas a serem construídas, retificadas, reedificadas,
edificadas, reedificadas, já construídas novamente. Vai e reconstrói a minha casa, teria dito a voz a São Francisco de Assis durante o seu processo de iluminação iniciática. Mas vejamos que é isto, é ir e reconstruir a casa, é refazer uma situação da vida que porventura tenha sido pelas circunstâncias destruída, carregadas pelas águas, pelos ventos, pelo fogo ou pelos terremotos. Outro elemento importante é sonhar com espíritos, com perturbações, com obsessores, com monstros, com quimeras, também é um aspecto importante. Quando se sonha propriamente com obsessores, com espíritos, há um apontamento, principalmente para a necessidade de limpeza espiritual, de alinhamento energético, de reorganização propriamente do vosso lar a nível mais astral. Então, recomendo uma limpeza energética, e aqui nós já fizemos um vídeo sobre isso, como organizar, como limpar o próprio lar, o escritório, enfim, a sua casa, mas uma limpeza pelos 4 elementos, uma revisão propriamente das energias, mas também pode significar ataques astrais, ou seja, pessoas, indivíduos, contextos que de maneira voluntária ou mesmo inconsciente esteja enviando malefícios, energias, pensamentos através de rituais ou não, um tanto quanto mais malévolos e negativos a de se verificar esse aspecto. E por fim, chegando aqui ao fim desse nosso estudo, é a morte. Quando se sonha propriamente com a morte, dignos, nós temos aí algo prestes a terminar, ou seja, uma situação que está chegando no fim. Pode ser um emprego, pode ser um casamento, pode ser propriamente um estudo, pode ser uma situação relacionada às emoções, enfim, um ciclo que está terminando. Então, quando a gente sonha com a morte, nos seus aspectos um tanto quanto mais densos, a morte vai significar isso, a finalização de um processo, o fim de um ciclo, o fechamento de um ciclo, por vezes para o renascimento, por vezes para a transformação. Sempre o nosso ponto de vista deve ser o de que nós estamos nos conduzindo, aconteça o que acontecer, para o bem, para o progresso e para o avanço, e que por conta disso a nossa interpretação sempre deve nos impulsionar na direção da luz. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos sobre outros aspectos a esses mesmos assuntos. Assista o nosso vídeo aqui que deixei na caixa de mensagens sobre os sonhos. Diga que veio do vídeo 144 e a gente se localiza por lá. Até o nosso vídeo 145. Paz profunda.